Os ataques contra Renan Santos não param e eu quero mostrar aqui pra vocês as novidades, vamos que vamos. Jeffrey Chikini fez mais um vídeo falando do Renan e não é à toa. Por que ele faz isso? Porque dá view, ó, 1,5 milhão de visualizações, esse é o vídeo que a gente vai ver. Só que ele já tinha feito um que deu 2,7 milhões de visualizações. Cara, ele não conseguiu esse número, pelo menos nos vídeos recentes, em nenhum. Sabe? Em nenhum vídeo recente, não tem sido muito também, né? Ele não conseguiu esse número de visualização. Então atacar o Renan dá view. É normal, e é do game, tá ligado? Você tem um lado, você vai atacar o outro, normal. Só que tá dando muito view pra ele, velho. Muito. Atacar o Renan. Então, óbvio que ele vai continuar. Vamos ver esse vídeo aqui. Bora lá, calma aí que tá... Mas olha Então, só lá. quem apareceu. Ele, o Lulinha da geração Z, abalou. Ele não queria que ninguém soubesse que ele não tem graduação. Olha lá ele, com o seu cabelinho todo ceboso, com a sua carinha de jovem de 42 anos, veio se manifestar sobre o vídeo que eu fiz desmascarando que ele é um desqualificado. Olha só, quer justificar agora. Fiz, meus amigos, eu fiz a maior faculdade de Direito do Brasil. E larguei porque eu queria ser empreendedor. Trabalhar, trampar, aprender. E não tem nada desabonador nisso, quero comentar sobre isso. Eu já tinha reparado que alguns bolsonaristas estavam falando isso. E agora vem o... Será que Jeffrey Chikini passaria na Universidade de São Paulo, na USP em Direito? Ou será que ele só passa na porta e fica desmerecendo? Eu tenho essa dúvida. O outro lá, o Jeffrey Chikini, um retardado. O cara não tem faculdade. Teus ídolos não tem. Eu vou falar um presidente que os caras admiram muito, que largou a faculdade dele também. Literalmente, Nayib Armando Bukele Ortez, presidente de El Salvador. Agora, pessoas que entram em faculdades muito boas, foi o caso do Bukele, foi o meu caso. É o caso, não vou me comparar ali. Nós vamos falar de um cara que largou, o nosso querido Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Essas pessoas todas entraram em boas faculdades. Eu entrei na melhor faculdade de Direito do Brasil. Não sei a formação do Chiquinho, mas eu vou falar que ele fez uma Unisquina. Nós temos talentos, isso, sabe? Nós não dependemos. Literalmente ele fez uma unisquina, tá ligado? Um diploma pendurado atrás pra dizer... De fato, o Bukele largou o curso Eu pensei que ele ia falar, de fato, eu fiz uma unisquina. do direito no segundo ano para empreender, mas ele de fato empreendeu. O energúmeno, o Bukele criou a maior empresa de publicidade de Sim. El Salvador. Sim. Em 5 anos ele faturou mais de 50 milhões de dólares. E você procura Mas ele tá defendendo o Renan nesse vídeo aqui? Eu não tô um entendendo, não. psiquiatra, você tá precisando de ajuda, porque o teu narcisismo já tá high level. O Steve Jobs, aquele que inventou a Apple, ele emprega mais de 5 milhões de pessoas diretamente em todo o mundo. Ele não emprega porque ele já veio a falecer o Steve Jobs, mas o Renan ele não se comparou, ele não falou, eu sou igual ao Steve Jobs, eu também, não, ele não falou, ele não querendo me comparar, eu não tô falando isso pra me comparar, eu tô falando pra mostrar que pessoas que largaram a faculdade, né, entraram e largaram a faculdade, ainda assim tiveram um sucesso tremendo, então isso não é preditivo de nada, sabe? Você fala que a pessoa não terminou a faculdade. O Mark Zuckerberg, que não se compara com você, tá? Cai na real, velho, acorda. Ele emprega mais de 76 mil pessoas. E você? Você se orgulha todo aí de ter criado um partido político, é? Então não deixe as pessoas falarem isso. Assim, eu criei o maior movimento político do Brasil. Criei um partido político. Sou o presidente de ambos. Tudo que você conseguiu foi criar um partido político. Ué, mas o meu Bolsonaro não conseguiu. Mas calma aí, Jeffrey. O Bolsonaro não conseguiu. O Bolsonaro era presidente do país. Todo mundo sabia quem era Bolsonaro. Você perguntar na rua, quem sabe quem é Bolsonaro? Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Então, pra você construir um partido, né, só você ter um mínimo de organização pra pegar assinatura, coletar, tal, enviar pra validar e tal. Então, assim, era a coisa mais fácil do mundo pra ele. Aliás, era muito mais fácil pra ele do que pro Renan. O Renan, cara, ninguém conhecia o Renan quando ele foi montar o partido. Poucas pessoas conheciam o MBL. Quando eles montaram o partido, o Missão. Agora, o Bolsonaro não, ele era presidente e ele não conseguiu, mano. Ele não conseguiu, ué. Não parece uma tarefa tão fácil assim, velho. É o mesmíssimo discursinho do Lula. Justificava sua falta de qualificação e o fato de não ter produzido nada, se apegando em uma muleta de ter criado um super movimento. Ué, O Lula que comparação foi essa, velho? É igual o Lula. também tinha esse mesmo discursinho. Só que há 30 anos, se tivesse alguém como eu para desmascarar o Lula, como eu tô desmascarando você, o Brasil não tava nessa merda que tá. Caraca, ele falou de narcisismo antes do Renan, mas esse cara aqui, o nível de narcisismo tá como? Ele literalmente falou, se tivesse eu lá pra desmascarar o Lula, o Brasil não estava assim. Isso não é narcisismo? Mano, esse cara é engraçado, velho.
Mano, por favor, continua fazendo o vídeo do Renan, velho. Tá hoje na mão desse PT. Meu, que pena que a gente não tinha você, Jeffrey Chikini, pra salvar, pra nos Isso que eu salvar. tô desmascarando você, porque você é o Lula 67. Eita. Você é o Lula da Eita. geração Z. Eita. Tudo que você conseguiu na vida é criar esse partideco que só Ué, mano, o mito não conseguiu. engana adolescente. O Ué. primeiro adolescente que tem que pagar o primeiro boleto já para de cair Eita. nessa tua conversinha fiada. Você é o Lula escarrado. Cara, tem um negócio do Jeffrey Chikini que é interessante até eu mostrar, ó. Pesquisando um pouco sobre o passado de Jeffrey Chikini, a gente acha algumas matérias interessantes. Então, por exemplo, pré-candidato pelo Novo, Jeffrey Chikini tem passado de apoio ao MST. Entenda. Aí a gente vai ler aqui a matéria, vamos dar uma olhada. Não vou ler tudo, vou mostrar uns pontos importantes. Cada vez com mais destaque no bolsonarismo, Chikini adotou uma postura de enfrentamento ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eu pensei que era sem teto. MST. Em publicações e entrevistas, ele afirma que o movimento, abre aspas, não tem respaldo legal para existir, fecha aspas, e sustenta que a organização poderia ser caracterizada como uma organização criminosa de invasão de terra, entre aspas, isso aqui. O posicionamento atual contrasta com sua atuação profissional no passado. Em 2015, o advogado assinou uma peça judicial em defesa de ocupantes ligados ao MST em uma ação de reintegração de posse no Paraná. Na ocasião, ele invocou o princípio da função social da propriedade é sensacional, e contestou a legitimidade dos supostos donos das áreas, donos da área, além de rebater a tese de invasão. Aí ele continuou falando, né, que ele defendeu, e aqui, o advogado deixou o caso em maio de 2025, segundo essa matéria aqui, ó, Diário do Centro do Mundo, publicada em 6 de março de 2026. Nossa, mas ele defendia o MST? E agora não, pelo que eu entendi aqui até 2025, ele tava nesse caso. Que esquisito. Aqui também tem outra matéria aqui da Globo. Eita, tem que pagar aqui. Mas enfim, só pra vocês verem, o passado pró-MST do advogado Jeffrey Chikini. Que esquisito, né, velho? Que esquisito. Ué, eu queria perguntar, se vocês puderem aí, quando vocês virem aí o Jeffrey Chikini, perguntarem pra ele, cara, que é isso? Você defendia o MST? Que aconteceu aí? Vamos terminar aqui o vídeo. Tudo que você tem é um discursinho 171 e nada mais. E Renan, sabe qual que é a maior diferença entre nós dois? Não é só o fato de eu ter 36 anos e você 42, eu ainda ter cabelo e você já estar careca. Mas calma, cara, aqui você tá cometendo um erro. Olha essas entradas, acompanha aqui meu mouse. Olha isso aqui. Olha essas entradas, amigão. O Renan, ele fez transplante, né? Enfim, mas olha isso, amigão, não vai durar muito isso aqui, não. Ah, cara, o tempo vai o tempo vai machucar depois dessa fala, hein? Eu ter me formado, eu ser advogado, eu ser mestre em direito. A maior diferença entre nós dois é que eu não fico rodeado de adolescentes na puberdade, espinhento, caindo de bêbado e drogado pelas madrugadas. Eu constituí família, eu tenho uma esposa. Que isso, velho? De onde ele tirou isso, mano? O Renan faz isso agora? Tá... Odiado de adolescente, é isso? Esposa, eu tenho 2 filhos, eu vim de... Eita, sabe quem tem filho também? O Lula. Sabe quem tem esposa também? O Lula. A comparação tá aí, Baixo, eu construí meu próprio negócio, constituí uma família, Renan. Eita, essa Lula é também. A nossa grande e maior diferença. Sabe o que você eles... foi desmascarado, cara. Você é um desqualificado. Você nunca produziu nada. Você só... Sabe por que eles ficam falando esse monte de mentira? Porque, cara, ele quer comprar o voto aí de comprar, né? Comprar no sentido fazer a pessoa acreditar nele. De pessoas mais velhas, mano. Quem é bolsonarista mesmo? Bolsonarista mesmo? É mais velho, cara. Tá aí lá nos seus 50, 60 anos aí. Ainda mais. Cara, não sei se é uma estratégia das melhores ele fazer isso. Pode funcionar agora no curto prazo, mas vamos ver quanto tempo isso dura também. Mas é isso aí, Jeffrey. Acho que acabou, deixa eu ver. Engana esses adolescentes espinhentos que ficam te rodeando, usando droga com você nas madrugadas. Você não engana mais ninguém. O Brasil precisa de gente qualificada. Gente que pensa em progresso. Gente que defende o MST no passado e no futuro é contra. É isso que o Brasil precisa. Gente que tem experiência de vida. Eita. Gente que tem experiência familiar, experiência política. Você é um loser. E outra coisa, você tá velho e tá careca. Vá produzir alguma coisa. Mano, ele fala tanto de adolescente, mas esses xingamentos não são de adolescente, não? Enfim, esse era um vídeo que eu queria trazer, tem mais. Também tem esse vídeo aqui do Frederico Crepe, tá? A gente vai dar uma olhada, vou deixar aqui no meio.
tá? Ele tá falando de pesquisa, que tem algo estranho, porque, ó, essa aqui é a thumbnail dele, né? Então tem pesquisa que dá 3% pro Renan, a outra dá 9%, então ele tá discutindo um pouco isso. Enfim, vamos lá. Que ninguém tinha percebido, que é o seguinte. Tá no Se você 1.25, tá? você pegar o relatório da pesquisa da Real Time Big Data registrado no TSE, da pesquisa no mês de julho, e você compara com o relatório da pesquisa anterior de junho, você percebe uma diferença metodológica que é fundamental. No relatório registrado no TSE, a pesquisa de junho está lá que ela foi feita presencialmente. Já a pesquisa de julho, ela foi feita com uma amostragem mista, utilizando entrevista por telefone e também por internet. E isso altera consideravelmente a composição da amostra e cria uma série de problemas. E aí aparece um primeiro problema ético grave. O Instituto ele simplesmente não divulgou essa mudança. Se você abre a apresentação da pesquisa da Real Time Big Data, lá o PDF que eles divulgaram, não existe uma seção metodológica explicando como que a pesquisa foi realizada, não tem transparência nisso. Eles informam só o universo pesquisado ali, a margem de erro, o período de coleta, e eles não destacam nada sobre a metodologia, nem destacam que essa metodologia foi modificada. Tem mais um detalhe curioso, se você olha a capa do PDF da divulgação ali da Real Time Big Data, o número de registro que aparece ali sequer corresponde ao registro da pesquisa que foi feita em julho, ele é o da pesquisa de junho. Provavelmente, talvez ali, eles devem ter reutilizado, né, o mesmo template da apresentação anterior e só trocaram os dados ali, esqueceram de atualizar. E até onde eu consegui verificar, nenhum portal de notícias está chamando a atenção para essa mudança metodológica. Inclusive, eles até reproduzem o número errado lá do registro da pesquisa, porque provavelmente eles estão reproduzindo ali a partir desse PDF. Essa mudança metodológica, ela é muito relevante, porque as pesquisas presenciais e as pesquisas realizadas pela internet, elas captam públicos diferentes. A própria Atlas Intel, por exemplo, que também utiliza uma coleta digital, ela costuma apresentar, curiosamente, esse mesmo candidato com percentuais maiores, justamente porque ele tem uma presença maior ali nas redes sociais, ele tem uma força maior nas redes. E veja. Tá, ele tá falando do Renan aqui, mas eu quero mostrar uma coisa. Essa aqui é a pesquisa Real Time Big Data, tá? De junho, beleza? Essa aqui foi a data, ok? E eu quero mostrar uma coisa pra vocês de como tava o Renan já, como ele já tava crescendo. Então aqui, ó, em outubro teremos eleições, se a eleição para presidente da república fosse hoje, em quem você votaria, né, com esses nomes? Aí o Renan já tava com 6%, isso aqui em junho, ele já estava com 6%. Na anterior a essa pesquisa, não sei se foi maio ou foi abril, né, porque você foi bem no comecinho de junho, mas enfim, na pesquisa anterior a essa, o Renan estava com 3%. E aqui não tinha mudado a metodologia, igual ele tá falando aqui, né? Que mudou a metodologia, por isso que aumentou o Renan. Cara, aqui o Renan já tinha crescido, já tinha dobrado. Tava com 6%, sem mudança de metodologia, tá? Porque foi agora em julho que eles mudaram. Então o Renan já estava com 6%. E aí depois, agora nessa aqui de julho, que aí realmente é o que ele tá falando que mudou a metodologia, o Renan, ele saltou para 9%. Então não foi uma coisa que ele estava com 3% aqui, né? Por exemplo, em junho, e aí, do nada, ele foi para 9%. Nossa, meu Deus, o cara ganhou 6%. Não, ele ganhou 3%, assim. Inclusive, cara, com a mesma metodologia, ele dobrou de 3 para 6, cara. Então, assim, não tem nada, não me parece tão estranho assim. Eu acho que o Renan só tá crescendo. Só tá crescendo, tá? Ele também fala da pesquisa Quest, mas enfim, vamos continuar aqui com o vídeo e depois eu mostro pra vocês aqui. Eu nem estou dizendo aqui que o resultado da pesquisa seja necessariamente falso, nem tem como afirmar isso. O problema é outro. Para mim, há uma falha em aspectos de transparência e honestidade que levantam questionamentos importantes. Aí você vai abrindo vários questionamentos, né? Porque essa mudança ela não foi divulgada. Ela impede uma comparação direta com a pesquisa anterior. Você simplesmente, você não pode chegar, pegar uma pesquisa feita com uma metodologia, comparar com outra metodologia realizada por um método diferente e concluir que um determinado candidato cresceu ou caiu. Você tem ali o início de uma nova série temporal. E quando a forma de coleta muda, a composição dessa amostra vai mudar também. Sem controlar essa mudança, essa comparação, ela perde completamente o sentido. E ainda existe uma outra questão que eu considero importante, né, que eu já falei várias vezes, né, institutos de pesquisa não são apenas observadores do processo político ou somente mensuradores ali de um clima político, né, eles também funcionam como atores políticos porque as pesquisas influenciam o comportamento dos eleitores, da imprensa e dos próprios candidatos. E esse caso ajuda a ilustrar exatamente esse ponto. Se você observa o calendário eleitoral, nós estamos a menos de um mês do primeiro debate presidencial que vai ser realizado pela Band. E esse debate é um momento decisivo ali da campanha porque ele dá visibilidade aos candidatos, pode influenciar a percepção do eleitor e pelas regras eleitorais, somente alguns candidatos têm presença garantida e são obrigados a serem convidados, né? Esses candidatos são o Lula, o Caiado, o Zema e o Augusto Cury. O Renan Santos, por exemplo, ele não tem presença obrigatória. Só que agora ele passa a ter um argumento político importante. Ele pode virar e falar, olha, existe uma pesquisa me colocando com 9% das intenções de voto e ela vem, inclusive, num cenário em que semana que vem vai sair a pesquisa da Atlas. A gente tem agora, vai sair uma pesquisa do Datafolha. Cara, assim, o Renan, ele já tá crescendo em várias pesquisas. Acho que em praticamente todas as pesquisas, ele ou cresceu, ou ele cresceu e parou, né? Não tem uma pesquisa na qual ele desceu.
sabe? Ele desceu a pontuação dele. Ou seja, ele está em crescimento. E de qualquer forma, na maioria das pesquisas, ele está acima dos governadores. Ele está em terceiro lugar. Em qualquer pesquisa, até pesquisa que dá menos, dá 4% para ele. Ele está em terceiro lugar. Ele está acima ou tecnicamente empatado com os governadores, Caiado e Romeu Zema. Então o argumento dele participar, ele é válido em qualquer pesquisa que ele utilizar, tá ligado? Isso aqui só é um absurdo que você tá falando, na boa. Que ela provavelmente vai dar um número menor, porque ela é presencial, e depois do Datafolha vai ter uma pesquisa do Atlas que deve dar um número talvez parecido ali, um ponto a mais ou um ponto a menos na Atlas, justamente porque ela também tem uma metodologia de ser feita toda pela internet. E vejam, gente, não estou falando que a pesquisa ela foi feita com essa finalidade. Eu não tenho elemento para afirmar isso. O ponto é, independente da intenção do Instituto, uma pesquisa produz efeito político concreto e ela é explorada e ela é trabalhada dentro de uma narrativa política. Nesse caso específico, ela está fortalecendo uma determinada narrativa para influenciar um debate na imprensa, servir de argumento ali para reivindicar um espaço no debate televisivo que vai ter muita atenção do país. E é justamente por isso que mudanças metodológicas como essa precisam ser tratadas com o máximo de transparência. E aí, eu queria acrescentar mais um elemento a essa discussão. Quando você observa essa pesquisa com mais atenção, você percebe uma coincidência que, no mínimo, chama atenção. A pesquisa da Real-Time Big Data ela foi registrada exatamente no mesmo dia que saiu a pesquisa da Quaest que eu tinha comentado anteriormente. E isso tem relação? Provavelmente não, pode ser só uma coincidência, mas é uma coincidência curiosa. No mesmo dia em que se divulga uma pesquisa ali mostrando um determinado cenário, você registra uma outra pesquisa que utiliza uma metodologia diferente e que essa metodologia ela é reconhecida por captar melhor um perfil ali do eleitor que favorece um determinado candidato. Pode ser só uma coincidência, mas também pode não ser, até porque existem institutos de pesquisa que a gente sabe muito bem que ao longo da história ali acabaram produzindo resultados sistematicamente favoráveis a determinadas candidaturas, então não descarto isso. Eu sempre lembro aqui do caso do PT com Vox Populi, na eleição de 2018, por exemplo, enquanto praticamente todos os institutos apontavam uma vitória do Jair Bolsonaro no segundo turno, a última pesquisa do Vox Populi, divulgada ali no sábado anterior à eleição, mostrava um cenário de empate com 50 para cada lado. Qual que é o efeito político disso? É dar gás para a militância, estimular o eleitorado a acreditar que a virada é possível, que é possível você mobilizar o eleitorado. Eu não entendi o que ele tá querendo. Tá falando que o MBL, então tá... O MBL, o Partido Missão, estaria, supostamente, né, comprando pesquisa, influência na pesquisa Real-Time Big Data. É isso que você tá falando? Ele falou da pesquisa Quest, eu quero mostrar uma coisa também da pesquisa Quest. Então aqui eu tô com a pesquisa genial Quest, enfim, como você quiser chamar. E aqui a gente tem a evolução das pesquisas, tá? As anteriores. Conhecimento, potencial de voto e rejeição de lideranças nacionais. E aqui eles estão fazendo o comparativo, como foi a evolução ao longo das pesquisas que eles fizeram. Então, abril, maio, junho e julho. Vamos lá uma olhada aqui no Renan Santos? A gente tem aqui, ó, eu quero que vocês reparem, dêem uma olhada aqui no cinza, que eu não conhece. O Renan tem 75% em abril, beleza. Maio, 75%, ok, não mudou praticamente nada. Vamos para junho. Junho ele ficou menos desconhecido, né? As pessoas conheceram mais o Renan. Aumentou um pouquinho aqui na rejeição e muito mais ele ganhou, né? Na medida que conheceram, quiseram votar, né? 10 que eles conhecem e votaria, aumentou também. E aqui a gente vai pra julho. Que isso? Que isso? A gente vai pra julho, ele ficou desconhecido. Quer dizer, eu conheci o Renan. Que isso, cara? Fala da metodologia, então, da Quaest, já que você tá falando... Ah, não, que a gente tem que a Quaest não favorece tanto o determinado candidato. Que ele está falando do Renan, né? Que ele tá falando que a Quaest não favorece tanto o Renan, e aí a Real-Time Big Data foi lançada no mesmo dia, então seria mais pra fazer um contraponto ao que a Quaest vai mostrar. Tá bem, beleza, mas a Quaest, ela tem... Assim, se isso aqui não é erro metodológico, eu não sei o que é. Porque como é que um candidato pode sair de 70% aqui, eu não sei, a pontuação aqui, de desconhecimento, ele ficou de maio pra junho, ele ficou mais conhecido, né? As pessoas passaram a saber mais quem ele é, e depois ele fica mais desconhecido, cara. Como que isso é possível? Não existe. Olha os outros candidatos. Pausa aqui o vídeo e vê se isso acontece com algum outro candidato. E não é uma oscilação. Não é que ele aqui tava em 70 e aqui foi pra 71. Até 72, né? Que tipo, oscilar. Às vezes oscila, né? Vai de... Beleza, isso é totalmente aceitável. Ele foi 7 pontos, cara. De 70, ele foi pra 77. Isso aqui, se isso aqui não é erro metodológico, eu não sei o que é. Como que pode um candidato ficar mais desconhecido ao longo do tempo? Sendo que ele tá trabalhando a visibilidade dele. Cara, isso só acontece com o Renan. Só. Olha os outros candidatos. Não tem nenhum que isso acontece. Que ele fica mais desconhecido. Não existe. Então, assim, você quer falar de erro metodológico, de pesquisa, né, que não é tão confiável? Cara, isso aqui não me soa normal. Não, nem um pouco. Se soa pra você, aí você tá vivendo uma realidade paralela, né?
ali na reta final da campanha, quem financiou aquela pesquisa era a CUT, uma entidade que possui uma relação histórica e muito próxima com o PT. Nesse caso específico da Real Time Big Data, também tem outro detalhe. Quem aparece como contratante da pesquisa é o próprio grupo do Instituto, que é a Real Time Media. Eu sei como que esse jogo funciona, em algumas situações esse tipo de contratação pode servir justamente para ocultar quem efetivamente financiou a pesquisa. Eu não tenho como afirmar que aconteceu isso aqui, mas também não descartaria a possibilidade. Você não descartaria, né? Você tá meio que, assim, deixando implícito, né? Vou deixar implícito aqui. De existir um financiador oculto que, por algum motivo, tivesse interesse ali em mudar essa metodologia, né? E aí não pode aparecer formalmente como contratante. E é justamente nesse ponto que o papel dos institutos de pesquisas como atores políticos fica ainda mais evidente, né? Cara, Porque eu até acho, quando você muda a metodologia, com certeza você tem que, a amostra é diferente, vai trazer algum resultado diferente, ok. Mas, cara, ele tá falando como se, assim, o Renan tivesse saído, pô, o Renan tá com 1%, 2%, foi pra 9%, 10%, tá ligado? Fosse um negócio, assim, gritante, sendo que ele já vinha numa crescente, seguindo a mesma metodologia. Ele já estava com 3% e foi para 6%. Então ele já estava crescendo. Mudou a metodologia, pode ter favorecido um pouco o Renan porque ele é mais online. Eu até acredito que pode ter sido um pouco. Mas foi pouca coisa. Foi, sei lá, 1% a mais. Porque ele já estava crescendo, cara. Ele já estava crescendo. Não fica insinuando coisa aí não, mano. Quando existe a possibilidade de interesses políticos ou interesses econômicos influenciarem a produção, a divulgação de pesquisas, o papel político desses institutos ele passa a ser potencialmente muito mais forte. Entenderam? E aí, diante disso tudo, né, o que a gente precisa fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, cobrar esclarecimento em relação a essa mudança de metodologia, jogar a luz nisso, por isso que eu estou fazendo esse comentário, inclusive, né, para mais pessoas olharem para isso, para mais pessoas comentarem sobre isso, não necessariamente ele ficar justificando por que mudou, mas para que isso seja informado para o público, né? Olha, nós mudamos a metodologia da nossa pesquisa. Caraca. As pessoas precisam saber que a metodologia mudou e que por causa disso não é... O brasileiro nem sabe o que é pesquisa, mano. O brasileiro nem sabe, o brasileiro tá cagando, mano. O brasileiro não sabe nem o que é metodologia. Se perguntar na rua o que é metodologia, o cara não vai saber nem responder o que é isso, mano. Tá cagando pra isso, mano. Pelo amor de Deus, cobrar. É possível comparar uma pesquisa, por exemplo, desse mesmo instituto de julho com a de junho. A ideia aqui não é afirmar categoricamente ou provar que teve uma... Não é possível comparar. Da Quest que é possível comparar. Olha, eles seguiram a mesma metodologia aqui, ó. Então eu vou te dar uma aqui, ó. Uma aqui que é possível comparar. Porque é a mesma metodologia, não mudou. De 70 vai pra 75 de desconhecimento. Como é que você explica isso? Explica aí pra mim, então. É isso aí. E um ponto final que eu queria trazer é que o Renan vai aparecer na Globo, tá? Então o G1 e Globo News convidam Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos para entrevistas. Sorteio feito nesta segunda-feira definiu a ordem das entrevistas que serão realizadas entre 4 e 10 de agosto com transmissão ao vivo, tá? E Renan Santos ficou para dia 5 de agosto, que é quarta-feira, então Renan, eu pensava que era terça. Enfim, as entrevistas serão exibidas ao vivo e simultaneamente pelo G1 e pela Globo News a partir das 2 horas da tarde, com mais ou menos 1h30 de duração. Então grava aí na agenda dia 5 de agosto. Renan Santos finalmente na Globo. Não esquece de se inscrever aqui no canal que me ajuda demais. Tamo junto, um forte abraço, até a próxima. Falou!